Meus amados, nós estamos então em meio à série de mensagens parábolas. Nós estamos estudando, estamos mergulhando de maneira profunda nas parábolas do nosso mestre. Parábolas são histórias que Jesus contava para que ele ensinasse, ele explicasse ao seu povo de maneira clara princípios profundos. Então eram histórias do dia a dia que revelavam verdades profundas do reino de Deus. Acerca, só para você entender como as parábolas são preciosas e como Jesus dava ênfase a esse tipo de ensino, nós temos mais ou menos 40 parábolas que foram contadas ali durante o ministério de Jesus, e hoje nós vamos estudar mais uma. Nós vamos extrair lições da parábola da figueira estéril, e o nome dessa mensagem, se você gosta de anotar, é Não Mais Figueira Estéril. Amém? Essa parábola se encontra apenas no Evangelho de Lucas, e tem tudo a ver com esse dia, ceia, com a mensagem da cruz, que é tudo que nós estamos construindo ao longo desse culto. Eu peço que você abra comigo em Lucas 13, versículos 6 a 9, vamos ler a parábola. Lucas 13, 6 a 9. E Jesus contou a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira, e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixe-a ainda esse ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, muito bem; se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. Meus amados, nós vamos aprender lições, extrair lições dessa parábola, e eu quero dividir aqui o ensino em 2 partes. A primeira parte eu vou trazer uma parte teológica e histórica, para você entender o que Jesus estava falando naquele dia para o seu povo, para os seus ouvintes, e depois nós faremos aqui na segunda parte uma aplicação espiritual, que vai alcançar os nossos corações de maneira poderosa. Então, qual é a parte teológica e histórica aqui dessa parábola? Então, meus amados, Jesus, falando sobre essa parábola, ele falou diretamente ao povo judeu. Ele falou diretamente à nação judaica. Figueira era um termo normalmente usado para falar sobre a nação de Israel. Então você vê em outros momentos Jesus citando figueira. Figueira aponta para o povo judeu. E enquanto figueiras, eles tiveram tempo suficiente para produzir figos, eles tiveram tempo suficiente para produzir frutos, eles tiveram tempo suficiente para crer no Messias. Mas se você conhece a história bíblica, você sabe que, apesar de alguns crerem, o povo judeu de maneira macro, falando como nação, eles não creram em Jesus como o Filho de Deus. Eles não acreditaram que Jesus era o Messias tão esperado. Nós vemos isso lá em Lucas 19, 41 a 44. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo... Então olha lá, Jesus viu a cidade, e ele chorou. Ele disse assim: se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir paz, mas isso está agora oculto aos seus olhos, pois virão dias em que os seus inimigos o cercarão, cercarão você de trincheiras, e apertarão o cerco por todos os lados, e vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-lo. Então Jesus chora e diz mais ou menos assim: Jerusalém, vocês não entenderam o tempo de Deus, vocês não entenderam que eu era o Messias esperado, não o Messias como um guerreiro que libertaria de maneira política o povo judeu das mãos dos romanos, mas eu sou o libertador espiritual. A mudança que eu vim trazer, o meu reino é de outro mundo. Então o povo judeu, enquanto figueira, não frutificou. Então, nessa parábola da figueira estéril, Jesus deixou claro que foi dado tempo suficiente para aquela nação se posicionar. Lucas 13, 7 nos mostra isso. Então disse o homem que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não encontro nada.
portanto corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. O texto mostra que tempo foi dado, e 3 anos, gente, não é um período literal para que a figueira frutificasse. Se você for estudar, você vai ver estudos, por exemplo, falando de que a figueira ela demorava 1 ano para dar fruto. Então o que nós percebemos aqui? Que foi dado tempo sobre tempo, ciclos de tempo foram disponibilizados para que aquele povo cresce no Messias, oportunidades foram dadas para que eles se arrependessem e crescem. A continuação da parábola, ela aponta e ela fala da longanimidade de Deus, para com aquele povo também, para conosco, versículos 8 e 9, mas o homem que cuidava da vinha ainda respondeu, olha lá, Senhor, por favor, deixe ainda mais 1 ano, deixa eu tentar fazer algo diferente, deixa eu escavar ao redor dela, me permita adubar. O que é isso? O que isso aponta para mim e para você no decorrer da história? Isso se manifestou por meio do testemunho do próprio Jesus em meio aos judeus. Jesus curou enfermos, Jesus libertou cativos, e inclusive Jesus ressuscitou. Sem falar de Jesus, amados, falando daquilo que se seguiu, nós vemos a igreja, nós vemos os apóstolos pregando debaixo do poder de Deus, nós vemos o Espírito Santo, nós lemos na história bíblica o Espírito Santo sendo derramado, mas nada foi suficiente para de uma maneira clara esse povo crer. Então por mais que o povo de Israel contemplasse tudo isso, eles não tomaram Jesus como Messias, e o final da parábola mostra o resultado de não crer. Ele diz que a ausência de frutos, ela faria com que a figueira fosse arrancada, e de fato nós vemos o juízo de Deus acontecendo ao longo da história. Você vai me entender, esses primeiros minutos aqui, é um minuto um pouco mais histórico, mas você vai compreender, a gente vai seguir para a aplicação prática aqui. Obviamente esse julgamento aconteceu lá em 70 depois de Cristo, quando a destruição de Jerusalém, de partes de Israel, aconteceu através dos romanos. Nós vemos isso acontecer, só você dá um Google, você vai saber disso, você vai ver que isso de fato aconteceu. Isso não apenas havia sido profetizado por Jesus, quando ele olha Jerusalém e chora sobre ela afirmando, mas nós vemos isso também em Mateus 24, Jesus disse o seguinte, Jesus saiu do templo, e enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E isso aconteceu, no decorrer da história. Agora o detalhe, amados, é que se nós estamos falando de um campo, onde as árvores precisavam dar frutos, e Israel era essa árvore que dava fruto para as nações, ela não bastaria apenas ela ser arrancada, mas se nós estamos falando de um campo que é frutífero, outra árvore precisava ser colocada ali, e nós vemos então Deus levantando os gentios, nós vemos Deus levantando a igreja, Deus alcançando todos os demais povos, o que já havia sido profetizado lá atrás, para que os gentios, filhos de Deus agora, pudessem ser luzeiros para as nações. Então esse é o retrato teológico e histórico dessa parábola. Mas quando nós paramos para entendê-la, compreendê-la e lê-la, e aqui nós entramos na segunda parte já da ministração, e a ministração que eu quero gastar tempo, nós percebemos que nosso Deus, Ele é um Deus de misericórdia. Nós vemos Deus estendendo a sua mão e dando oportunidades ao povo para que cresça. Nosso Deus é um Deus de misericórdia e de recomeços. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu te digo, Deus é um Deus de recomeços, Deus é um Deus de nova chance. Talvez você entrou aqui e você disse assim, Deus não vai me aceitar de volta, eu estou distante dos caminhos do Senhor, um dia eu já chorei na presença, um dia eu já queimei por Jesus, mas eu estou frio. Essa é a noite que Deus vai te conectar novamente, Ele está te chamando de volta. Nosso Deus é um Deus de recomeço. Dê uma salva de palmas a Ele.
antes do juízo, que representa a colheita dos pecados e das nossas escolhas, Deus por vezes nos dá oportunidades de fazer diferente, oportunidades de nos arrependermos. Nosso Deus é um Deus de novas chances. Lamentações 3, 22 e 23, se eu não me engano citei esse texto domingo passado, mas vale frisar novamente. O texto diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. O texto está mostrando, Deus ele é tão fiel, ele é tão amoroso, a sua misericórdia ela é tamanha, que ela se renova a cada manhã. A cada manhã você tem a oportunidade de viver uma vida diferente, a cada manhã você tem a oportunidade de escolher honrar a Deus, de escolher buscar a Deus, de escolher cumprir a vontade de Deus. A cada dia nós temos uma nova oportunidade, e isso é fruto da misericórdia de Deus. Se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse a obra da cruz, meu irmão, nós já estaríamos sob juízo. Nós vemos essa dinâmica na mensagem do Senhor à igreja de Éfeso, uma das cartas no livro de Apocalipse, está lá, Apocalipse 2, 1 a 5, ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Perceba a dinâmica, Deus elogiando essa igreja. Sei que você não pode suportar os maus, e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Tenho porém contra ti o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. E aí ele diz: lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Nós vemos aqui esse último versículo, o versículo que eu li, a consequência da falta de arrependimento. Ele diz: eu vou tirar o candelabro, eu vou tirar a condição de igreja de você, ó igreja de Éfeso. Só que antes nós vemos o Senhor falando o quê? Ei, eu vou te dar uma oportunidade, eu vou te dar uma oportunidade de fazer diferente. Você fez muitas coisas corretas, há uma que está errada. O primeiro amor foi embora. Ei, eu estou te dando a chance de voltar, eu estou te dando a chance de reconstruir, eu estou te dando a chance de fazer de novo o que você não deveria ter parado de fazer. Deus está te dando novamente a chance de voltar para o secreto, irmão. Deus está te dando novamente a chance de você voltar para o lugar da presença, de onde você nunca deveria ter saído. Ele está te dando uma nova chance. Essa dinâmica é uma dinâmica que nós percebemos ao longo das Escrituras. Essa é a misericórdia de Deus, é a longanimidade de Deus. Deus, ele é bondoso. Essa é a essência da mensagem da cruz. A mensagem da cruz, ela fala da misericórdia de Deus perante a humanidade caída. Deixa eu te falar uma coisa, eu vira e mexe, eu falo isso para vocês, vale reforçar, Deus é santo, nós somos pecadores. Agora, para lidar com o pecado, o pai envia o filho morre no nosso lugar, para que tivéssemos a chance de recomeçar com Deus, para que tivéssemos a chance de mais uma vez nos aproximar de Deus, para que tivéssemos salvação e vida eterna. Nós precisamos de graça, nós precisamos de misericórdia, nós precisamos do poder de Deus. Agora, não é em nós capacidade alguma de vivermos segundo Deus quer, por nós mesmos. Nós vemos esse mesmo Deus que precisou nos libertar, esse mesmo Deus que nos vê nessa condição, ele diz assim: cuide da minha igreja, seja a minha igreja, eu te dei dons, vai e sirva as pessoas, ame ao próximo, viva o ministério, cumpra com a sua chamada. Meu irmão, não sei o que isso parece para você, mas para mim isso é um amor enorme. Deus enviou o Filho para resolver o problema dos seres humanos que são imperfeitos, e depois ele deu a sua noiva, entregou a sua noiva à igreja na mão de pessoas imperfeitas.
Isso é misericórdia, isso é amor, isso é graça. Agora, obviamente, tudo isso é possível, porque nós temos o poder de Deus à nossa disposição, eu vou falar sobre isso depois. Mas, meus amados, o nosso Deus é um Deus de uma nova chance. Como vocês sabem a história, Deus cria Adão e Eva, e os coloca em um jardim no Éden. Ali eles poderiam comer do fruto de quaisquer árvores, salvo uma que Deus falou, dessa vocês não podem comer. Isso primeiro era para sua própria proteção, e segundo, é para que eles pudessem se submeter a Deus. Mas, como você bem sabe, a humanidade pecou, tentados por Satanás, a serpente, a mulher e o homem comem do fruto e caem. E você sabe, eles andavam nus, não havia malícia, de repente eles percebem que eles estavam nus, o Senhor se aproxima deles, o Senhor tenta resgatá-los, e nós vemos lá em Gênesis 3:21 algo muito interessante, que talvez já passou desapercebido na sua leitura bíblica. Ele diz assim: o Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Eu não sei se você entendeu o que ele está dizendo aqui, mas Deus precisou sacrificar um animal para cobrir a nudez do homem. Isso já apontava para aquilo que Deus faria através de seu Filho Jesus. Jesus, o Filho, seria o substituto da humanidade caída na cruz. Era para eu e você, éramos nós que deveríamos estar presos no madeiro, mas Jesus se fez pecado por nós. Ele foi o substituto, Ele tomou o nosso lugar. Isso fala do quê? Da misericórdia de Deus. Deus nos dando uma nova chance. O homem tinha comunhão plena com Deus no início de todas as coisas. A humanidade caiu, a humanidade se corrompeu, mas Deus fala para a serpente: serpente, virá um que é nascido de mulher, ele está falando do Messias, você vai ferir o calcanhar dele, ele vai sofrer um pouco, ele está falando da morte de cruz, mas ele fala, ele vai esmagar a sua cabeça. Sabe que Deus já estava falando lá atrás: eu trarei redenção para o meu povo, no final de todas as coisas, Satanás será esmagado. Ele está dizendo: eu trarei vitória sobre todas as coisas. Então, meus amados, o Senhor Deus luta pelo seu povo, Ele é um Deus de novas chances. Ele está dando uma nova chance de você se reconectar com Ele, Ele está te dando uma nova chance de voltar para o centro de sua vontade. E talvez o centro de sua vontade não seja necessariamente você abandonar o pecado. Talvez, como eu disse e vou repetir, é você voltar para o lugar da presença, é você voltar a ler a Bíblia, é você voltar a servir no ministério, é você voltar a amar pessoas, é você voltar a queimar por Jesus. Ele está te dando uma nova chance. Essa é a mensagem da cruz, essa é a essência do nosso Deus. Colossenses 1:21-23. Olha lá: e vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora porém Ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então Paulo está dizendo: ei, a mensagem da cruz, aquilo que Cristo fez, é uma mensagem de perdão e de aproximação. Deus está te aproximando de volta, Deus está te chamando de volta, Deus está capturando o seu coração de novo, Deus está sarando as suas feridas, Ele está te trazendo ao primeiro amor. O que é necessário da nossa parte? Arrependimento. Não tem como nós acessarmos isso sem arrependimento. Arrependimento pelos nossos pecados, arrependimento pela nossa mentalidade, arrependimento, enfim, por outras coisas que nós colocamos no lugar do Senhor. A Bíblia, gente, ela afirma: a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. Agora,
ela triunfa quando? Ela triunfa quando e onde há arrependimento. Então essa é uma noite de arrependimento e restauração. Deixa eu te falar uma coisa, talvez você diga assim: pastor, isso não é para mim, isso é mensagem para quem está desviado. Não é, irmão. Constantemente Deus apara as arestas do nosso coração, para que a gente continue fazendo todas as coisas, com todo o nosso potencial e a nossa paixão. Deixa eu te dar um exemplo, na jornada do ministério, na jornada da sua caminhada com Deus, você enfrenta muitas coisas, você enfrenta coisas que te abatem, circunstâncias da vida, frustrações e N coisas. Quando nós entendemos a mensagem da cruz, nós entendemos que é nesse lugar, é na obra de Cristo, é na presença de Deus, que nós realinhamos todas as coisas. Olha que interessante, na igreja de Éfeso, ele falou assim: vocês são diligentes com as coisas, vocês não permitiram que falsos apóstolos entrassem no meio de vocês, vocês cuidaram para que mentiras e tantas outras coisas não se achegassem, mas o primeiro amor foi embora. Então ele estava dizendo assim: vocês vivem muito bem aquilo que vocês aprenderam no aspecto moral, mas não tem mais paixão. Esse é um relato, obrigado, irmão, isso é um relato de coisas que nós enfrentamos e muitas vezes precisam ser alinhadas. Deixa eu te falar uma coisa, será que você perdeu a paixão por servir? Será que você perdeu a paixão por ler a palavra? O que foi perdido dentro de você? Qual é a dracma que foi perdida e você precisa achar? O que precisa voltar a crescer dentro de você? Essa é uma noite de restauração. Essa é uma noite de restauração. Esse dia, me escute, na vida de muitos, não só será uma noite de arrependimento, uma noite de retorno, mas irá simbolizar, será uma nova vida, uma nova história a partir de hoje. Porque por mais que a sua vida como figueira ela esteja estéril, ela não mais será estéril, não mais será estéril. O Senhor está dizendo: ei, eu estou abrindo buracos ao redor dessa figueira, eu estou adubando, eu estou lançando a minha palavra, eu estou semeando do meu espírito, para que nessa nova oportunidade você frutifique, você frutifique. Agora, por que é possível isso? Porque quando nós encontramos a cruz, presta atenção em mim, você não encontra apenas misericórdia, você encontra poder. Escute, por que é possível essa figueira que não dá frutos, que representa a minha, a sua vida, que representa áreas das nossas vidas? Por que o texto está dizendo: ei, não, deixa eu abrir aqui espaço, deixa eu tentar mais uma vez, deixa eu adubar, deixa eu cuidar dela? Por quê? Porque a misericórdia de Deus traz consigo poder restaurador, traz consigo capacitação sobrenatural. A cruz, ela tipifica o poder de Deus. Cruz não fala só de morte, cruz fala de ressurreição. Colossenses 1, 13 e 14, olha lá. Na cruz você não encontra apenas misericórdia, perdão, salvação. O texto está dizendo: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Então deixa eu te falar uma coisa, você não tem apenas perdão na cruz, mas o texto está dizendo que você é transportado de um reino, espiritualmente, de um reino de trevas, e você é colocado num reino do Filho, um reino de poder. Por isso que ele está falando que você foi liberto. Deixa eu te falar, ele não tem só perdão para os seus pecados, ele tem libertação dos seus pecados. Ele não pode apenas te perdoar porque você cometeu um erro, porque você pecou, mas ele tem o poder de te libertar para que você não volte mais a pecar. Aí está toda a diferença. A cruz, ela não representa dó, ela fala de poder. Às vezes nós olhamos para um Jesus pendurado no madeiro, e você vê um Jesus abatido, você vê um Jesus fraco, e essa não é a figura dele ressurreto. Eu vou falar disso depois. Na verdade, meus amados,
A mensagem da cruz é o pontapé inicial de uma nova história. Deus não trouxe apenas poder através da cruz, ou melhor, Ele não trouxe apenas perdão, Ele trouxe poder. Ele não trouxe apenas redenção, Ele trouxe regeneração. Ele não trouxe só redenção, Ele trouxe regeneração. O que é regeneração? Quando você é salvo, a Bíblia fala sobre algo espiritualmente que acontece em você, a regeneração. Algo acontece no seu interior. Tenta se lembrar do dia que você confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, quando você fez isso de verdade. Alguma coisa mudou dentro de você. Nos próximos dias, nos dias que se seguiram, talvez você ficou pensando: cara, eu preciso mudar de vida. Cara, olha o que aconteceu comigo no culto. Cara, alguma coisa está diferente. Algumas coisas lá do mundão perderam sentido para você. Por quê? Porque não foi uma simples oraçãozinha. Você recebeu redenção, ou seja, perdão, mas também você recebeu regeneração, o poder de Deus te transformando, e é por isso que você pode viver uma nova vida. Então a cruz, ela fala de uma nova vida. Deus está te chamando para uma nova maneira de viver. Deus está te chamando para construir uma nova história. Por isso que nós vemos lá em Romanos 6, 5 e 6, porque se formos unidos com Ele na semelhança de sua morte, certamente seremos também na semelhança de sua ressurreição, sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Paulo está falando sobre um poder, para que não sejamos mais escravos do pecado. Ele está falando de um poder que nos liberta, de um poder que nos leva além. Nós não estamos mais sujeitos ao reino das trevas. Não sei se você entendeu isso. Você foi tirado desse lugar de morte, e você foi colocado no lugar de vida. Você precisa entender isso, acreditar nisso e viver dessa forma. Meu irmão, me escute, talvez você entrou aqui e faz tempo que você não entra numa igreja. Só que algo está acontecendo aí dentro de você. Você está sentindo algo, dentro de você há um grito mais ou menos assim, cara, faz tempo que eu não sinto isso. Como é bom, eu nem me lembrava mais. É a misericórdia de Deus se estendendo sobre você. Ele está te chamando de volta. Ele está te chamando de volta. Ele vai quebrar as amarras que te prendem. Uma nova história vai começar, ou vai recomeçar. Quando você é transportado do reino das trevas e colocado no reino do Filho, esse é um reino de sobrenaturalidade. Esse é um reino onde nós andamos sobre as águas. Esse é um reino de santidade. Esse é um reino de libertação. Mas pastor, eu não consigo mudar de vida. Ah, meu irmão, vai para a cruz. A cruz é poder. Se achegue diante de Deus, Ele vai te libertar, Ele vai te curar, Ele vai te sarar. É um tempo de recomeço, é um tempo de retomada. João 8, 1 a 11, a Bíblia diz assim: Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e Jesus assentado os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o que o Senhor tem a dizer? Eles diziam isso tentando, para terem de que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno, vá e não peques mais. Escute, essa mulher tinha diante dela um cenário de morte. Não havia mais para ela esperança, mas ela encontrou Jesus.
Talvez você entrou aqui e você diz assim: pastor, não há esperança para minha saúde, não há esperança para minha família, não há esperança para minha própria vida. Não havia, irmão. Agora há, porque você encontrou o Senhor. O nosso Deus é um Deus de recomeços. Como Ele falou para a mulher: vá e não peques mais. Ele diz a nós: vá. Ele diz a nós: vá e não peques mais. Se arrependa e tenha uma nova postura. Nosso Deus é um Deus de misericórdia. E gente, por que isso era possível? O versículo 12 continua: de novo Jesus lhes falou dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então ele disse assim: essa mulher pode ter uma nova vida. Por quê? Porque ela está seguindo a luz. Eu sou a verdadeira luz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o Deus que muda histórias. E o Deus que muda histórias, o Deus que restaura histórias, o Deus que restitui, Ele está aqui nessa noite em nome de Jesus. Aleluia, dê uma salva de palmas a Ele. Então a cruz fala de misericórdia e fala de poder. Ela fala de novas chances que podem de fato dar certo. Por quê? Porque Ele é o Todo-Poderoso, porque Ele faz o impossível. É muito interessante, você já deve ter lido esse texto, 1 Coríntios 1,18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Deixa eu te falar o que acontecia no contexto aqui da época. Gente, a morte através de cruz, a crucificação era algo tão brutal, que nos meios mais cultos, nas rodas de conversas mais cultas, esse tipo de morte sequer era mencionada. Por isso que Paulo está falando que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem. Cara, isso é loucura, é tão brutal que nós não podemos falar disso, mas a Bíblia afirma: para nós, aqueles que creem, a obra tipifica o poder de Deus. O Filho se reduziu, se humilhou de tal forma que Ele recebeu a morte mais brutal de todas, uma morte que sequer nas rodas mais cultas de conversa poderiam ser faladas. Para quê? Para que nós tivéssemos vida e para que o poder de Deus nos alcançasse. A cruz nos conecta com o poder de Deus, a cruz nos transforma, meus irmãos. E é isso que Satanás não quer que eu e você venhamos a perceber. Ela quer que a gente olhe para Jesus e ache que Jesus é um coitado. Ah não, mas coitadinho de Jesus, Jesus está morto. Pois é, está chegando, né, a Páscoa, vamos celebrar, vamos assistir um filme lá, e vamos aqui fazer um choro com lágrima de crocodilo, e está tudo bem. Colossenses 2, 13 a 15, e quando vocês estavam mortos nos seus pecados, e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-a na cruz, e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Deixa eu te explicar um pouquinho isso aqui. Paulo, ao escrever à igreja de Colossos, tudo isso aqui, ele usou algumas figuras de linguagens, ele usou algumas coisas da época, para fazer uma analogia aqui, e a igreja entendesse a profundidade da obra da cruz. Então lá atrás, meu amado, no mundo romano, greco-romano, existiam notas de dívidas, escritos de dívidas, notas de dívidas, e Paulo faz um paralelo, ele diz assim, da mesma forma que existiam notas de dívidas das pessoas, espiritualmente existia uma dívida também, nossa com Satanás. Por quê? Por causa dos nossos pecados, nós estávamos em débito. Então ele diz, mas Jesus na cruz pagou esse débito.
Ele arrancou essa dívida das mãos de Satanás, para que ele não tivesse mais poder e autoridade sobre nós. Por isso que ele está dizendo que os demônios, eles foram expostos ao desprezo e despojados. Deixa eu te falar, os demônios são os nossos inimigos. Por mais que você tenha dificuldade com pessoas, olha para o irmão do seu lado e fala: isso é difícil, viu? Por mais que você tenha dificuldade aí com pessoas, deixa eu te falar, ele ou ela não é seu inimigo, não é a sua inimiga, ok? Nosso inimigo é Satanás. A Bíblia fala: a nossa batalha, a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, não é contra a gente, mas é contra principados, potestades, dominadores. E essa luta ela continua, mas Jesus está dizendo assim: ei, entenda, na cruz, você não alcança apenas misericórdia, mas através da cruz os inimigos são despojados, os inimigos são destruídos. Por isso que o texto fala no final, põe para mim o texto aí de novo, de Colossenses, por isso que ele fala, olha lá, ó, triunfando sobre eles na cruz. Quando Paulo usa essa expressão, triunfando sobre eles na cruz, sabe o que ele estava tentando relatar ou retratar para a galera aqui? A imagem passada é de um cortejo militar romano que ganhou a guerra, que triunfou. Então ele está dizendo, ó, quando Jesus triunfou sobre os principados e potestades na cruz, é como um cortejo militar que está passando, celebrando a vitória. Então o rei derrotado, com todos os soldados sobreviventes e os espólios de guerra, eles eram exibidos nas estradas, nesses cortejos, como uma espécie de troféu. E Jesus está dizendo: eu despojei os principados e potestades na cruz, eu os despojei, eu os venci. O poder da cruz traz vida sobre você, traz liberdade sobre você, traz vitória sobre os seus inimigos. Por isso, quando nós estamos em Cristo, nós somos colocados nas regiões celestiais, em autoridade sobre principados e potestades. Por isso que nós governamos sobre a enfermidade, por isso que nós governamos e vivemos o impossível. Por quê? Porque a cruz é poder, a cruz é autoridade, a cruz é vida. Quando nós falamos de misericórdia, nós não falamos de dó, nós falamos de redenção, nós falamos de uma nova vida, nós falamos de uma nova história. Isso fala sobre o poder de Deus. Meu irmão, Jesus derrotou, a Bíblia deixa claro, o maior dos inimigos na cruz, que é a morte. Talvez você diga assim: pastor, preciso de grana, está difícil. A solução. Talvez você diga assim: ah, mas pastor, preciso de um namorado. A solução também. Difícil, pastor. Calma. Talvez eu preciso disso, daquilo. A solução, irmão. Agora, como nós resolveríamos a questão da morte eterna? Como nós resolveríamos todas essas coisas? Como nós resolveríamos o poder contra a morte, inclusive a morte? Jesus venceu a morte. Se Jesus venceu a coisa que você não conseguiria vencer, você acha que Ele não vai te dar graça para que você consiga juntamente com Ele vencer os desafios da sua vida? A cruz fala de poder de Deus, a cruz fala de uma nova história. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, não importa, escute, eu estou profetizando aqui, não importa como você entrou, o que importa é como você vai sair. Por que eu estou te falando? Deus vai te renovar nessa noite, me escute, você não vai mais conseguir fugir de Deus. Você que está distante, irmão, eu falei domingo passado, vou falar de novo, Deus vai te pegar, irmão, Ele vai te convencer, Ele vai falar com você, Ele vai te encher, Ele fará tudo novo. Você não será mais chamado figueira estéril, você chamará figueira frutífera. Agora, você tem que decidir seguir com isso na segunda-feira. Quando a segunda-feira vem, você se posiciona. Por que eu estou te falando isso? Porque, meu irmão, Deus pode te renovar quantas vezes for preciso,
Mas Deus não quer que você viva de renovo em renovo, Ele quer que você viva de maneira crescente. É igual a dieta que você começa e para. Entendeu a parábola agora? Parábola da dieta. Vamos lá, parábola da dieta. Eis que o pastor contou uma parábola. Emagrece. Viu que está magro? Engorda. Emagrece. Viu que está magro? Engorda. É assim o cara que vive de renovo em renovo. Está queimando por Jesus, não queima mais. Ora, para de orar. Vem na igreja, para de ir na igreja. E fica nesse vai e vem. Como que você vai crescer desse jeito? Da mesma forma que para você crescer no físico, você tem que manter a dieta e obviamente adaptar conforme o teu desejo e ajustar todas as coisas para que você desenvolva as questões físicas. Da mesma forma é na sua vida espiritual. Você tem que continuar, você tem que permanecer. O nosso chamado em Deus é para ir além. Deus está te chamando para escrever uma nova história, uma história que vai perpetuar. João 15,16, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu escolhi vocês e os designei, para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça. Deus quer que o seu fruto permaneça. Ele te escolheu, Ele te chamou, você está aqui, irmão, não é à toa. E Ele quer que você viva algo novo a partir de hoje. Eu estou profetizando aqui, irmão, vai ser uma nova história na sua vida. Chega de esfriar, chega de desanimar, chega de parar. Talvez Deus colocou sonhos e projetos no seu coração, de empreender, questões familiares, eu não sei. Chega de você viver desse jeito. É hora de frutificar. Agora, por que a mensagem da cruz não é apenas uma mensagem de misericórdia, mas é uma mensagem que fala de nova história, e fala de poder, porque ela é a mensagem da ressurreição. Meu irmão, deixa eu te falar, Jesus está vivo. O que isso muda na nossa vida? Vamos lá. Jesus, vamos imaginar, Jesus naquela época, fazia milagres, curava enfermos, expulsava demônios, mudava a vida de pessoas, como Ele mudou a vida do gadareno. Irmão, você tem noção que Jesus, Ele libertou o gadareno e já mandou ele para o ministério? Quem faria isso? Olha a libertação profunda que Jesus causou na vida daquele cara. Jesus transformava pessoas, Jesus dava destinos para pessoas. Aí Jesus morre. Meu irmão, cadê a esperança? E tem pessoas que vivem assim, parece que Jesus morreu para a vida dela, parece que Jesus morreu para ela. Ela não consegue mais crer em restauração, ela não consegue mais crer em cura de enfermidade, ela não consegue mais crer em libertação. Ela parou de orar pelo filho que está desviado, parou de orar pelo irmão que está perdido, parou de orar pelos pais, parou de acreditar no sobrenatural. Só que deixa eu te dar uma notícia, Jesus está vivo, irmão. O mesmo Jesus que operou lá atrás, Ele continua operando hoje. Sabe por quê? Porque Ele não está preso aqui, ó. A cruz está vazia. Se a cruz está vazia, isso fala sobre um Jesus vivo, sobre um Jesus que continua operando, um Jesus que continua fazendo grandes coisas. Como eu disse e repito, talvez você olhe para a cruz, para um desenho de Jesus crucificado em algum lugar, você fala assim, esse Deus é fraco, esse Deus não tem poder. Ei, o livro de Apocalipse diz que Jesus, chama Jesus de leão. Ele pode ter morrido como um cordeiro, mas Ele ressuscitou, meu irmão, como um leão. Ele pode ter ido para a cruz como um cordeiro manso, Ele pode ter se entregado mudo, sem falar qualquer coisa, mas hoje Ele é um Deus forte, o nome dEle está acima de todo e qualquer outro nome, nos céus e na terra. Ele venceu a morte, Ele é o Todo-Poderoso, Ele não é mais cordeiro, agora Ele é leão. Aleluia! Por isso que a mensagem da cruz, ela traz vida. A mensagem da cruz vence a morte. Isso é tão poderoso que, gente, vamos lá.
depois de Jesus, que Jesus é Jesus, não tem jeito. Para mim, não tem cara mais sinistro na Bíblia que Paulo. Paulo era sinistro. Olha o que Paulo falou para os filipenses, ele falou assim, ó, versículo 10, de Filipenses 3, o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da ressurreição. Olha lá. Talvez você diga assim, pastor, eu quero conhecer Jesus, quero me aproximar dele, quero ter experiências, quero ir para o meu quarto, uau, ter experiência com Deus, quero ler a Bíblia e uau, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. Mas Paulo está falando, além de conhecer Cristo, eu quero conhecer o poder da ressurreição. Olha o que ele está falando, eu quero conhecer o poder da ressurreição. Paulo, ele associa a ressurreição de Cristo com um poder sobrenatural que opera em nós, Efésios 1, 18 a 21, estou quase terminando. Peço, olha Paulo falando para os irmãos de Éfeso, está falando o seguinte, gente, se ligam que eu intercedo por vocês, eu peço o seguinte por vocês aí, eu peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. O poder que Paulo disse que ele queria conhecer e que está à nossa disposição, é o poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Você tem ideia do que ele está falando? É o poder que ressuscitou um morto, é o poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Esse é o poder que opera na vida daquele que crê, esse é o poder que está agindo aqui, e esse é o poder que vai encontrar você nessa noite, irmão. Deus vai ressuscitar áreas mortas da sua vida, me escute, eu vou repetir, Deus vai ressuscitar áreas mortas da sua vida. Talvez você entrou aqui falando, meu casamento está destruído, minha vida financeira, minha vida espiritual, o meu chamado. Deus vai ressuscitar áreas mortas, você vai voltar a sonhar, Deus vai fazer você voltar a crer que Ele faz o impossível. Você vai olhar novamente para aquilo que é impossível e você dirá, isso é possível, isso é possível. E sabe por que é possível, amados? Porque está consumado, porque está consumado. O que Jesus quis dizer nesse texto? João 19:30, João 19:30, quando Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado, e inclinando a cabeça entregou o seu espírito. Sabe o que isso significa, gente? Está consumado. A palavra grega encontrada para estar consumado, ou melhor, a palavra grega usada para estar consumado, ela foi encontrada em papiros, sendo colocados em recibos de impostos, dizendo totalmente pago. Então era a palavra usada para escrever assim, você não está pago já. Sabe quando alguém te dá um pedido? É um pedido, você leva, tipo um boleto, alguma coisa, você tem que pagar, o cara chega e carimba, plau, está pago, está pago, louvor, vamos, está pago. Então Jesus disse assim, ele morreu na cruz, e ele disse, está pago. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, quando que você acessa algo que você deseja? Você vai numa loja, e você deseja uma televisão, quando que você acessa ela? Quando que você tem direito a ela? Quando você está pago, pega e leva contigo. Sabe o que Jesus está dizendo? Isso que você precisa acessar, essa restauração na sua vida espiritual, essa libertação de vícios, essa libertação de pecados,
eu paguei, está pago, filho, está paga, filho, está pago, filho, está pago, filha, vem buscar, por isso que ele está dizendo, se arrependa, Jesus ele começou pregando, a sua primeira pregação ele disse, arrependa-se, o reino dos céus está próximo, então ele está dizendo, arrependa-se, porque está pago, eu vou pagar, está próximo, está chegando. Quando Jesus morreu na cruz, ele falou, está pago, agora você pode acessar. Por isso que enquanto ele esteve nessa terra, ele nos ensinou a orar, Mateus 6,10, venha o teu reino, e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Por isso nós podemos chamar a existência, aquilo que ainda não existe na terra, mas já está liberado nos céus, porque já está pago, já está consumado, a morte já foi derrotada, a enfermidade já está condenada. Então Jesus disse, está pago, fique de pé no seu lugar, está pago, está consumado.